Até o final deste vídeo estaremos aprendendo a lição de número 2 com o tema o avivamento no Antigo Testamento. Durante este trimestre estaremos aprendendo sobre o tema geral Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Iniciamos na lição passada um novo trimestre abordando este assunto e este tema tão importante que a CPAD está nos trazendo para aprendermos durante estes 3 meses de início do ano. O avivamento é um tema muito importante que algumas pessoas, infelizmente, acabam confundindo com alguns significados e estamos desenvolvendo um entendimento e um aprendizado à luz das Sagradas Escrituras sobre o que de fato é avivamento na Bíblia Sagrada. E hoje continuaremos aprendendo sobre este tema muito importante, então fique comigo até o final deste vídeo. Eu já peço que você curta este vídeo e deixe aqui o seu comentário dizendo o seu nome, a cidade que você mora e a congregação que você faz parte, que eu quero te conhecer e te responder aqui no canal. Sem delongas, iremos aprender agora mesmo sobre este tema muito importante. Querido aluno e querido professor da Escola Bíblica Dominical, o texto áureo desta lição está em Êxodo capítulo 34, versículo 10, que está escrito da seguinte forma: Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Esta referência bíblica nos mostra o momento em que o próprio Deus ele está fazendo um concerto com o povo e trazendo uma declaração que ele vai fazer diante de todo o povo coisas extraordinárias que nunca foram realizadas. A nação iria viver em toda a terra algo muito poderoso que o Senhor havia preparado. Era uma ação divina na terra. Nós entendemos o verdadeiro significado de avivamento. Se você não acompanhou a lição passada, você pode voltar à lição de número 1 deste tema tão importante. Nós tratamos sobre o verdadeiro significado de avivamento. Eu digo a vocês que você perdeu essa aula, volte para assistir, porque vai te ajudar a entender o raciocínio da lição de hoje. O versículo que lemos agora no texto áureo é algo muito poderoso e veremos algo a mais já já. A verdade prática nos diz da seguinte forma: a Bíblia revela que Deus ele responde ao seu povo com muitos avivamentos, com resposta a orações e a súplicas. Na lição de hoje nós já iremos aprender o primeiro tópico. Ela está dividida em 3, que é, o primeiro tópico, o panorama do avivamento no Antigo Testamento. O segundo tópico também, confissão de pecados e o retorno à palavra de Deus. E o terceiro tópico, o avivamento e a palavra de Deus. Então, iniciando agora no primeiro tópico sobre o panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. É muito importante o que a lição está nos trazendo agora, nos mostrando que o avivamento já é algo que acontece não só no Novo Testamento, mas também, principalmente, no tempo do Antigo Testamento. A leitura bíblica em classe dessa lição, ela está em 2 Crônicas, no capítulo 34, do versículo 29 ao 33, que está escrito da seguinte forma: Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E subiu o rei à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que tinha achado na casa do Senhor. Versículo 31 está escrito assim: E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se acharam em Israel obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Queridos alunos, eu falei que já estaríamos aprendendo sobre o primeiro tópico, mas é muito importante fazer a leitura
bíblica em classe que baseia e direciona o aprendizado da lição. Nós lemos aqui uma referência bíblica que nos mostra um fato, um acontecimento do Antigo Testamento, quando o rei, junto com a nação, está tomando um passo, tomando uma atitude, tomando uma ação de aproximação para o Senhor. Eles estão agora ligando a comunhão, estão ligando o que havia desligado, estão ajustando as coisas, estão tomando atitudes que faziam com que a nação se aproximasse de Deus, se aproximasse do Senhor. Mas eu não vou entrar nisso aqui agora, vamos começar no primeiro tópico, falando sobre o panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Começando pelo avivamento no tempo de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José, porque José foi um filho do Senhor que chegou ali como escravo, teve uma história muito linda, uma história que Deus abençoou ele de uma maneira tão poderosa que ele foi honrado pelo Senhor a ser governador desta terra, e Deus usou José para abençoar muitíssimo o Egito. Porém, agora o faraó que estava ali assumindo não conhecia a história dos judeus que abençoaram ali o Egito através da pessoa de José, então agora está escravizando a nação, escraviza a nação, está oprimindo a nação de Israel, oprimindo os filhos de Deus, e é nesse contexto de opressão, nesse contexto de escravidão, que Moisés ele foi divinamente no Monte Horebe e de um chamado de Deus realmente ali, ele no Monte Horebe consegue contemplar, ele contempla uma sarça que queimava e não se consumia, e ao se aproximar ali daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu naquele momento o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E diante desta visão, o Senhor esclareceu que enviaria o Egito a fim de libertar o seu povo. Então, por intermédio de Moisés, o Senhor, o soberano, o nosso Deus, ele exerceu juízo sobre Faraó de uma maneira muito poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país. Foi verdadeiramente uma grande ação do céu na terra, porque Deus ele ouviu o clamor daquela nação. É algo parecido com o que vimos na lição passada, que Deus ele age quando ele encontra espaço, quando há uma intercessão, quando há uma oração, quando há clamor, quando há busca aos céus, a Deus, o Senhor ele se manifesta, o Senhor ele responde, o Senhor ele tem ação, o Senhor começa a agir. Se você está aqui comigo desde a aula passada, você sabe que falamos sempre daquele versículo que o nosso Deus, ele escreveu para o seu povo: se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Quando o homem ele toma uma atitude de arrependimento, uma atitude de voltar para o caminho da obediência, o Senhor ele contempla, o Senhor ele enxerga, ele recebe isso e toma uma ação divina a fim de abençoar o homem, a fim de fazer com que o homem realmente esteja em comunhão com Deus, a fim de que a comunhão com o homem seja restaurada com o Senhor. Aliás, afinal, avivamento se trata mais de obediência a Deus do que agir por emoção. A lição, a CPAD, junto com o seu comentarista desta lição, o pastor Elinaldo Renovato, está nos trazendo, está abrindo o nosso entendimento, está nos guiando sobre o verdadeiro avivamento bíblico, para que sejamos guiados pela palavra e possamos entender de fato a vontade de Deus para a igreja, a vontade de Deus para os nossos dias. Então, querido professor, se você é professor da Escola Bíblica Dominical, você precisa entender isso muito bem. Deus está usando você para abençoar a igreja, para abençoar os filhos de Deus, com um direcionamento bíblico genuíno, a fim de que através da sua vida um grande avivamento comece.
um avivamento genuíno possa iniciar aonde você está, na sua igreja, na sua região, na sua vida, começando por você, começando por nós. Amém? Então, este é o panorama na vida e no viver de Moisés ali no Antigo Testamento. Houve também um avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde daquele tempo. Até porque Samuel, ele nasceu e foi crescendo em um meio ali, em um período de apostasia e desprezo pelo que era sagrado, no tempo do sacerdote Eli. Uma guerra aconteceu ali contra os filisteus e foi instalada ali na região de Efraim, e os israelitas foram derrotados. O resultado foi, a arca foi tomada, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos, e ao saber da tragédia que seus filhos tinham sido mortos, o sumo sacerdote Eli também, ele morreu. Então foi realmente um período eu posso dizer, de distância de Deus, de distância do Senhor. A tomada da arca realmente estava simbolizando que a presença de Deus não estava mais na nação. Foi necessário isso acontecer para que, de uma forma muito clara, a nação entendesse, ou pelo menos Deus permitiu para que algumas pessoas conseguissem entender que o Senhor não estava mais na nação, que Deus não estava mais com os israelitas. E houve então, nesse contexto, algo diferente acontecendo. Samuel começou a exortar o povo ao arrependimento. Se nós formos ler 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 6, nós vamos ver que Deus está usando Samuel para exortar o povo ao arrependimento. E avivamento começa com arrependimento. Arrependimento genuíno, aquele que você confessa, aquele que você deixa, aquele que você abandona e aquele que você se converte. Então, dessa forma, o povo se humilhou, buscou ao Senhor e Deus deu uma grande vitória, conforme está narrado em 1 Samuel, no capítulo 7, do versículo 10 ao versículo 13. Um grande avivamento chegou em Israel e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Então, avivamento no tempo e pela vida de Moisés, avivamento no tempo e pela vida de Samuel e avivamento nos tempos de Josias. Existe uma coisa aqui, dentro do primeiro tópico ainda, muito importante. Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, ele se corrompeu e caiu na idolatria e nos cultos aos demônios. Ergueu altares nos pátios da casa do Senhor e fez passar seus filhos pelo fogo e usou práticas ocultistas. Como punição, Deus ele enviou exércitos assírios para prenderem com cadeias. Entretanto, Manassés ele se arrepende. Houve um arrependimento em Manassés e Deus ouviu sua oração e lhe resistiu e lhe restituiu o reino. E após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar, porém infelizmente esse rei não seguiu o exemplo do pai ali no período de arrependimento, mas ele foi corrupto. Então por isso os seus próprios servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar. Então, diante desse momento incerto, o rei Josias ele fez uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Derrubou altares dos demônios, destruiu as imagens de esculturas e estendeu essas medidas saneadoras em outras cidades. Esta restauração, esta ação de arrependimento, de reconstrução espiritual foi iniciada por Josias e ele mesmo ficou à frente das ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. Então, a situação, preste atenção nisso, era muito decadente. A situação, quando Josias assume, era decadente. A espiritualidade era zero agradável ao Senhor. Até que o livro da lei, ele inclusive foi perdido no templo, mas foi achado durante as obras no santuário. E assim,
O Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual baseado em 1 Crônicas capítulo 35, do versículo 16 ao versículo 19. Então, nós temos aqui 3 grandes exemplos de avivamento no Antigo Testamento: Moisés, Samuel e o rei Josias, que levou a nação santa, a nação eleita, a nação escolhida, a restauração espiritual, a comunhão ativa com Deus. E dessa forma houve uma história de declínio e ao mesmo tempo com um arrependimento e com Deus usando pessoas ligadas ao Pai para trazer um arrependimento, para trazer um avivamento, para trazer uma ação divina. Mas para que a ação divina pudesse surgir, era necessário uma ação do ser humano, uma ação daqueles que estavam na terra para o céu. Vamos continuar aqui, entrando agora no segundo tópico: confissão de pecados e o retorno à palavra de Deus. Querido aluno, cada tópico desse é muito importante. Nós estamos no segundo tópico. Eu irei ser bem objetivo, principalmente nas coisas que são mais importantes. Se você está aqui, eu quero pedir que você curta este vídeo, se inscreva no canal, porque quando você faz isso, você ajuda com que o YouTube reconheça que esse conteúdo é bom e compartilhe com outras pessoas. E com certeza outras pessoas serão abençoadas por esse estudo bíblico. Segundo tópico: confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. O chamado de Neemias. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia quando ele foi informado da miséria que o seu povo vivia, se encontrava. A situação que Jerusalém estava se encontrando no momento. Então, apesar do templo estar reconstruído, ali, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas ao fogo. E Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. O chamado de Neemias para a restauração e para a reconstrução do muro foi algo tremendo, foi algo poderoso. E Neemias durante 4 meses orou em lamentação. Entenda uma coisa: nós estamos no tópico confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Está escrito em Neemias, no capítulo 1, no versículo 6, Neemias falou assim: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também e a casa de meu pai pecamos. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias, na condição de um intercessor. Neemias foi um intercessor pela nação, e ele incluiu entre os pecadores, mencionando a casa do seu próprio pai. Neemias confessou que de todos nos corrompemos contrária, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. A confissão do pecado é condição indispensável para o verdadeiro avivamento espiritual. Sem confissão de pecado, não há avivamento espiritual. Olha aqui um ponto muito importante para que entendamos: que não existe avivamento sem a confissão dos pecados, sem de fato reconhecer a falha do ser humano, sem de fato reconhecer a nossa falha, sermos humildes, nos humilharmos e mostrarmos e entendermos que falhamos, que erramos, se arrepender de fato, deixando e confessando. Só assim Deus, Ele permite que comecemos um novo período, através da confissão e do arrependimento. Avivamento pelo ensino, tudo isso dentro do segundo tópico. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial da história judaica. E o povo entendeu. Como resultado, sobrevém um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, houve alegria, houve festas. E ali na praça principal, diante das portas das águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. Neemias capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12, se você quiser conferir. Querido aluno, querido irmão,
é muito importante compreendermos o que a lição está nos ensinando e precisamos aplicar na nossa vida. Entender que a confissão de pecado e o retorno à palavra de Deus é algo muito importante. E até mesmo os erros da casa do pai Neemias, os erros da nação, ele confessou, ele expôs. E houve uma restauração poderosa, houve um mover dos céus para a terra, houve de fato uma restauração espiritual na nação. Querido aluno, querido professor, vamos para o terceiro tópico, vamos aprender a palavra do Senhor. Avivamento e a palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus, ela é a bússola do cristão, ela é aquilo que nos dá a direção, que traz luz para a nossa vida e nos faz sair das trevas. A palavra de Deus, ela corrige. No Novo Testamento há um padrão de culto a Deus, de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Veja que o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo. Que a lição está nos trazendo, nós precisamos entender. O que o texto bíblico, que Paulo está ensinando, não é o exibicionismo espiritual, ou mero emocionalismo, nem expressões irreverentes no culto. Aqui, a orientação para um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. E nesse culto, Deus ele pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações ao povo de Deus. E é necessário, algo que a lição está nos trazendo aqui e está querendo nos ensinar precisamos ter cuidado com o formalismo também. Cuidado com o formalismo, que a lição está querendo nos dizer a respeito do que é formal, do que é metódico, do que é rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo. É isso que a lição está nos ensinando. E do exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. Porém, no entanto, o formalismo assume uma característica negativa, porque ela engessa, ela congela. Então, todo aquele cuidado e o zelo pelo que é formal se sobrepõe. Quando se sobrepõe a necessidade espiritual da igreja, começa a ser prejudicial. Então, não se pode engessar as coisas, os métodos e as ações e deixar acima da necessidade espiritual. É necessário, então, e aqui a gente entende que precisa haver um equilíbrio espiritual e um equilíbrio de culto. Quando Deus ele envia um avivamento santo, o Espírito de Deus ele tem liberdade na igreja, os corações estão sensíveis à voz de Deus. Há uma liberdade, há um mover espiritual. Os dons espirituais atuam de maneira eficiente e abundante e a atmosfera espiritual muda o ambiente e Deus, ele age em favor do seu povo. E tudo é feito de acordo com a palavra do Senhor. Olha, uma coisa que nós precisamos entender nessa lição é uma das partes mais importantes. O avivamento no Antigo Testamento sempre veio como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo. E isso se dava sempre em diante uma situação de calamidade e de decadência espiritual e moral. E por misericórdia e bondade, o nosso Deus ele promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos veterotestamentários, avivamentos do Antigo Testamento, nos despertem a fazer a vontade de Deus nestes tempos de frieza e mornidão espiritual. É o direcionamento que a lição está querendo nos trazer. Se você ficou aqui comigo até o final, não deixe de curtir este vídeo, deixar o seu comentário e de se inscrever. Querido professor e querido aluno, Deus está nos ensinando, através dos avivamentos no Antigo Testamento, que nós precisamos entender como começa a mover nos céus, que sempre tem que partir da nossa vida, a partir de confissão de pecados, a partir de um coração arrependido, de um coração humilde, de um coração quebrantado. Assim como nós vimos na lição de número 1, nós vemos agora na lição 2 acontecer
tudo que nós vimos no 1. Na lição 1 nós vimos o verdadeiro avivamento e estamos vendo agora na lição 2 exemplos no Antigo Testamento de avivamento. Avivamento na prática, avivamento na íntegra, e tudo isso é espelho para aplicarmos nos dias de hoje. De nada vale nós aprendermos o que estamos aprendendo agora, ensinar o que vamos ensinar, se não aplicarmos. Nós precisamos começar a melhorar, nós precisamos começar a mudar a nossa forma, a mudar o nosso viver, nos aproximando mais de Deus, nos blindando mais do pecado, nos revestindo das armaduras espirituais, nos santificando a cada dia e trilhando o caminho do avivamento, do arrependimento, lembrando que avivamento não é descer uma rua com um grande tambor, mas avivamento é subir o Calvário com um grande choro. O que isso quer dizer? Não é barulho, avivamento não é barulho. Apesar do avivamento produzir um barulho santo, mas avivamento não se consiste naquele movimento que as pessoas veem com os olhos físicos, mas avivamento se consiste no movimento espiritual, quando ninguém vê, quando ninguém contempla, é um movimento que ninguém está enxergando, que é um movimento dentro do nosso interior, que surge dentro do nosso íntimo e acaba surgindo para fora, com comportamentos de obediência, com o comportamento de quem se arrepende das práticas ruins e vive uma vida de obediência guiada pelo Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida. Eu te espero aqui na próxima aula. Medite nesse conteúdo. Que Deus abençoe a sua vida.